Chaves. Nós estamos aqui nesse podcast FFC para a glória do Senhor Jesus. Está conosco aqui nesse primeiro podcast, a primeira entrevista que eu vou fazer com a minha mãe, missionária Ana Cristina Freiman, que vai contar agora uma das suas experiências que ela teve no mês de junho, para contar para nós. Missionária Cristina, seja bem-vinda e deixe o Senhor falar através da sua vida, se apresente, conte um pouquinho da tua história e depois as experiências que a senhora teve. Amém. Meu nome é Ana Cristina Freiman, né? Eu nasci na cidade de Itaúna, Bahia, município de Jiquié, e daí mudei para Salvador, né? Morei em Salvador. De Salvador vim para São Paulo. Em São Paulo eu me casei, com meu esposo me casei. Tive meus filhos tudo em São Paulo. E de São Paulo o Senhor nos levou para Jaú. Moramos em Jaú, tudo assim, através de sonhos, né? Visões que o Senhor nos dava. E daí a gente mudou para... O Senhor nos conduziu a Monte Alto. E de Monte Alto o Senhor mais uma vez revelou, confirmou. Foi tudo assim através de revelações, né? Graças a Deus, de sonhos. E mudamos aqui para Bebedouro. Estamos aqui há 31 anos e meio. Agora eu queria que a senhora... Que bom. Eu gostaria que a senhora contasse. Essa é a última experiência que ela teve, porque cada cidade que ela morou tem uma experiência. Qual foi a experiência que a senhora teve no mês de junho? Essa experiência que eu tive no mês de junho é que eu sempre sonhava muito, né? O Senhor me mostrava muito as coisas assim, através de sonhos. Mas fazia algum tempo que eu não estava sonhando. Às vezes, quando eu sonhava, eu esquecia. E nas minhas orações, eu falei para Jesus que eu queria voltar a sonhar, que eu gosto de sonhar. E quando foi no mês de junho, o Senhor me deu uma experiência tão maravilhosa que eu vou me segurar aqui, porque cada vez que eu lembro, né, a gente sente assim a presença real, aquilo que eu passei. Meu Deus, coisa maravilhosa, né? Em uma noite, eu sempre espero da meia-noite para orar. Eu vou dormir lá por 1h da manhã, ou 2h, que eu espero agendar esse horário para me orar. E depois eu fico sem sono, então eu fico agendando a palavra, até me dar sono. E naquele dia, eu não me lembro assim, não marquei o dia do mês de junho. Naquele dia me deu sono cedo. Então eu orei cedo, né? Me deu um sono e orei e deitei. E quando eu deitei, logo eu peguei no sono, eu dormi. Aleluia, glória a Deus. E nisso que eu dormi, eu sonhei que eu estava andando e Jesus estava do meu lado. Coisa maravilhosa, né? Eu não via assim claramente, mas eu sabia que ele estava ali. Eu via assim como uma neve do meu lado. E eu sei que aquela experiência eu andando, eu estava muito alegre. Eu não pensava em nada aqui da terra. Eu estava na terra, mas não pensava em nada da terra. Pensava somente ali, naquele momento que eu estava com Jesus. E ele estava comigo, e eu só falava assim, meu Jesus, meu Jesus. E eu passei em tantos lugares tenebrosos, mas eu não tinha medo, porque meu Jesus estava ali. E andando, e eu muito alegre, não falava assim, ele não falava, mas era coisa linda, coisa linda.
E nisso que eu ia andando, tinha lugares muito comuns, era tarde, mas de repente foi escurecendo. Eu via assim aqueles lugares terríveis passando, mas eu não tinha medo, porque Jesus era dia, era luz. Então eu não ligava que era noite, porque comigo ali estava meu Jesus e eu não via nada escuro, era luz, estava ali, era Ele. E chegando em um lugar que eu tinha que passar, Ele me conduzia ele não falava, mas me conduzia, que eu não devia ir por aquele caminho, que eu devia ir seguindo Ele. E nisso ele que me conduzia. E eu muito alegre, não dá para expressar, para contar a alegria que eu sentia. Eu me sentia assim como criança. Mas só que nesse sonho, eu sabia que era eu, mas eu estava no corpo de um jovem. Não era gordo, não era forte, ele era magro, né? Ele era magro, não era gordo, não. E aquele jovem, eu no corpo daquele jovem, sentindo, andando com o meu Jesus. E eu cheguei num lugar que tinha um jovem, aquele jovem era um jovem claro, meio forte, não era tão alto. Eu me lembro muito bem que ele estava de camisa vermelha, a calça meio assim azulada, e aquele jovem estava ali, ele ia para me fazer o mal. Mas eu não tinha medo, porque eu sabia que ele estava ali para isso, mas eu não tinha medo porque o meu Jesus estava ali comigo. E nisso que eu fui chegando, ele não via Jesus. E nisso que eu fui chegando, ele foi se aproximando de mim. E eu sabia também que estava escondido 3 jovens, mais 3 jovens. Para na hora que eu sabia que na hora que ele fosse me atacar, os outros jovens também iam vir para me atacar, para me fazer o mal. E nisso que ele se pôs na minha frente, aquele jovem, eu parei e falei para ele, e ele começou a vir assim perto de mim. Aí eu falei para ele assim, eu rindo, muito alegre, muito contente, eu falei para ele assim, olha aqui meu Jesus, você está vendo meu Jesus? Falava para aquele jovem, olha ele aqui, ó, ele é tão alto, ele é grandão, olha como ele é lindo, olha o tamanho dele, ele deve ter uns 4 metros de altura, porque era muito alto. E eu ficava falando para aquele jovem, ele estatalou os olhos e não via. E aí eu falei para o meu Jesus, falei para Jesus, só tratava ele de meu Jesus. Eu falava assim, ô Jesus, olha, abre os olhos dele, Jesus. Ele não está te vendo como eu estou. Abre os olhos dele, para que ele veja. Ele está pensando que eu estou falando nada, que eu estou meia... Né? Abre os olhos dele para ele te ver. Como eu estou te vendo. Como eu estou vendo o Senhor. Falava assim. E nisso, o Senhor Jesus, que era o meu Jesus, abriu os olhos daquele moço. E quando Jesus abriu os olhos daquele moço, ele saía apavorado correndo. E aqueles 3 jovens que estavam atrás, escondidos, e saía atrás daquele jovem de camisa vermelha, correndo também. Mas aquele jovem que estava ali escondido não viu Jesus. Mas ele saiu correndo atrás do outro, porque eles não sabiam por que aquele jovem estava correndo. Mas eu não sei se ele se assustou com o tamanho, né, do meu Jesus, que ele, como eu falava para ele, ele deve ter uns 4 metros de altura, olha como ele é lindo, ele é muito grandão, falava assim. E nisso os jovens correram. E nós continuamos andando. Passava pelo meio passava pelas pessoas na rua, e eu falava assim, olha aqui, ó, meu Jesus está comigo, vocês estão vendo meu Jesus? Olha ele aqui, olha como ele é grandão, olha como ele é lindo, ele deve ter uns 4 metros de altura, eu falava sempre isso. E nisso as pessoas olhavam para mim, fazia assim, balançava a cabeça, acho que achavam que eu estava, né, falando coisas que eu não estava vendo. E as pessoas não via Jesus. E eu andando e falando de Jesus, meu Jesus, para todo
mundo que eu passava perto de mim, eu falava, olha meu Jesus, ele está andando comigo. Olha aqui, você não estão vendo? E eu saía andando com Jesus e muito alegre, aquela alegria muito, muito, muito linda mesmo. Não pensava em nada, só pensava na alegria, na alegria. Para mim era para toda a vida, para mim aquele nunca ia acabar aquela alegria. E nisso que a gente está andando, um lugar estranho, né? A gente estava andando e de repente eu cheguei, nós deparamos numa casa. Aquela casa é como se tivesse uma casa nova, não estava feito muro, não tinha, a garagem não estava feita ainda, mas eu via que era uma casa nova. E como eu estava com Jesus, é como meus olhos estavam espiritual, né? Eu estava vendo com os olhos espirituais, porque eu de fora eu vi aquela casa, e eu vi dentro da casa, eu vi tudo dentro da casa. Era uma casa bem aconchegante, nova, e tinha tudo, né? Esses móveis, tudo, eu vi que era uma casa bem aconchegante. E nisso eu parei ali. Tinha meio um pilar, como se estivesse levantando a parede, né? Sabe quando está levantando, chega naquele meio e para, como se fosse fazendo um pilar. Ali eu sentei, e meu Jesus ficou ali, em pé, perto de mim. E nisso que nós paramos ali, chegou um carro. Aquele carro parou, entrou, né? Como se no lugar que ia ser feita a garagem, que não tinha portão nem nada ainda. Aquele carro parou, e eu olhando, e de repente saiu de lá dentro um senhor de terno cinza, gravata, eu vi com chapéu, eu vi que ele pegou assim, abriu e pegou a Bíblia, né, uma Bíblia, e saiu com a Bíblia dentro do carro assim. Aí eu falei, e eu olhando, e eu pensava assim comigo, será que ele não está vendo aqui Jesus? Ele só está vendo eu, mas não está vendo Jesus. Ele me viu, mas também não perguntou nada. É como se fosse, né, estranho ali, ele não perguntou nada. E eu pensei comigo, mas ele não está vendo meu Jesus. Ele não falou nada, não perguntou nada. Aí eu peguei, ele veio no porta-mala, abriu o carro para pegar alguma coisa. E quando ele voltou, eu falei assim, o senhor é pastor, né? Você é pastor. Você veio da igreja agora. Deve ser o quê? Umas 9h30. Então, o culto acabou eu falando, como se para meu Jesus ouvir. Ele falava, meu Jesus, olha, ele é um pastor e ele chegou da igreja. O culto não terminou às 9h. E ele chegou agora às 9h30. Aí eu peguei, aí ele fazia assim, né? Que eu estava falando. Aí eu falei assim, não acredito. Eu colocava a mão assim, eu falava assim, não, eu não acredito. O senhor chegou da igreja agora, chegou do culto. O senhor é um pastor, não é? E o senhor não está vendo aqui quem está do meu lado? É o meu Jesus. Olha ele aqui perto de mim. Olha como ele é alto, olha como ele é grande, olha como ele é lindo. Olha, ele deve ter uns 4 metros de altura e o senhor não está vendo? Não, Jesus, abre os olhos dele. Falava assim, né? Abre os olhos dele para que ele te veja, eu não acredito que ele não está te vendo como eu estou te vendo. Aí eu falava assim, Jesus, abre os olhos dele. Como o Senhor fez com aquele jovem lá atrás, abre os olhos dele para que ele te veja, que ele não está te vendo. Ele é um pastor, chegou da igreja agora, Jesus, e não está te vendo, eu não acredito. Abre os olhos dele, que ele está pensando que eu estou meio biruta, né? Aí nisso Jesus abriu os olhos dele. E quando Jesus abriu os olhos daquele pastor, ele ficou pasmado, ele ficou atônito, parou, ele regalou o olho assim, com a Bíblia na mão, e ficou paralisado. Aí nisso, eu voltei, né? Acordei, era 6h. Aí, tudo que eu falava, e aquela alegria, e eu sei que eu conversava, e ele falava, ele transmitia para mim, é pela sua fé. Aleluia.
tudo que estava acontecendo ali, ele falava, é pela sua fé, que eu estava vendo ele pertinho de mim, andando com ele, né? A noite inteira eu andei com Jesus e ele andou comigo. Eu me lembro muito bem que, pela visão que eu tive, como eu falei, é como se uma neblina, como se fosse uma neblina. Eu sei que as suas vestes eram branca, muito longa, mas um branco que eu nunca vi aqui. E o cinto, eu sabia que era de ouro, porque brilhava, era uma coisa muito linda. Não dava para me ver os pés dele, porque aquelas vestes dele eram muito longas. E eu sei que os braços, eu sei que era bem longo também, e a manga cobria. Mas era muito lindo, eu vi assim, né? Muito lindo mesmo. Era muito lindo. E eu acordei, 6 horas da manhã. Eu acordei, eu não queria acordar. Quando eu acordei, eu dobrei meu joelho orando. Fui somente dar graças a ele, porque eu queria sonhar e eu falei para ele, pode sonhar com qualquer coisa, assim, não pode me dar qualquer coisa para me sonhar, mas eu quero sonhar. E ele me deu esse privilégio de eu sonhar naquela noite, com ele do meu lado. E eu até falava com minha neta pela manhã, sentei ali onde ela pega o circular, em frente à minha porta, e eu falava para ela, falei para ela, Kelly, eu tenho vontade de sair gritando aqui na rua. Eu tenho vontade de sair gritando que eu andei com Jesus, falando para as pessoas, eu andei com Jesus a noite inteira. Agora eu estou falando sem chorar, porque eu estou me segurando, mas meu coração aqui está vontade de glorificar, vontade de agradecer, porque foi uma experiência muito linda. Já tive muitas experiências, mas essa foi tremenda. Essa última que eu tive foi muito maravilhosa. E o que a senhora, desse sonho, o que a senhora teve de experiência para passar nos dias de hoje? O que a senhora passa, uma mensagem deste sonho? O que eu posso passar através desse sonho, essa experiência, os jovens, né, que primeiramente foi quando deparei com jovens, que verdadeiramente aquilo que o Senhor me mostrou através daquele sonho é o que está acontecendo hoje, né? Os jovens ficam pelas esquinas, às vezes fazendo coisas que não pode, né? E o que eu sinto desse sonho assim, que nós não temos que ter medo e pegar assim, pegar folheto mesmo, e há muita gente vê nas esquinas, os jovens ou em ponto, que nem já fiz aqui, os banquinhos que tem aqui para as pessoas sentar, para esperar o circular. Já vi jovem topado, né? E eu pegar o folheto da minha pia, eu ver, e o Senhor falar para mim, vai lá, fala de mim. E eu já fiz isso. E quando eu vejo, eu faço mesmo. E eu sei que essas pessoas que eu faço, não voltou mais no banco, né? Se foi para a igreja, eu não sei. Mas entreguei o folheto e falei, Jesus te ama. E falei toda a volta de Jesus. E sobre aquele pastor e as pessoas também que não via Jesus, ainda é as pessoas que estão aí, né? Crê em Deus, mas está de mente fechada ainda. O inimigo tampou a mente, né? Pôs uma feita nos olhos. E sobre o pastor que não via, né, Jesus, é que os pastores têm que estar mais assim, com os olhos abertos espiritual. Que o Senhor possa abrir os olhos mais dos pastores, dos evangelistas, sair mais assim para evangelizar, falar de Jesus, nem que as pessoas não veem, principalmente os jovens, nem que não vêm, mas sair, já que eles não vêm, sair e falando de Jesus. Porque antigamente a gente tinha muito isso, né? Fazia culto nas praças, todos os domingos,
saía nas visitas, fim de semana tinha evangelismo, e hoje a gente não está vendo mais isso. E a gente está vendo os jovens se perdendo, né? Se perdendo, e isso dói muito. É muito triste isso aí. Então, eu acho que os pastores, principalmente os pastores, têm que estar com os olhos espirituais abertos para isso, para fazer o que Jesus falou. Não, é o evangelho pregar. Não é só pegar o avião e ir lá para você para a África, lá para você, mas aqui mesmo no Brasil, no nosso Brasil, na nossa pátria, está precisando. O Brasil está doente, está enfermo. O mundo inteiro, né? Está enfermo, precisando do médico, dos médicos. Eles precisam conhecer Jesus e ver Jesus. Que parece que os pastores estão tudo com os olhos fechados espiritual. Não está vendo Jesus. Vai para a igreja, no dia a dia, mas continua a mesma rotina. Virou uma rotina. Então, eu acho que a vinda de Jesus está aí e nós temos que, principalmente os pastores, tem que estar alerta, alertar os jovens, alertar a sua igreja, que o noivo está voltando para vir buscar a sua noiva. E a senhora fez esse pedido, foi em oração para o Senhor dar sonhos para a senhora? Sim, foi através da oração. Foi orando. De lá para cá, o Senhor tem me dado sonhos, graças a Deus. Sim. E o que a senhora pode passar também para a igreja? Os pastores têm que estar alerta e para a igreja também estar alerta, fazendo o ID também, né? Justamente. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo na Terra, esses últimos momentos, nós estamos nos últimos segundos. Jesus pode vir em qualquer momento, as trombetas podem tocar em qualquer momento. E a igreja, enfim, toda a igreja tem que estar mais alerta, tem que buscar mais ao Senhor, tem que orar mais, se desligar um pouco do mundo, né? Como eu sempre falo, se eu já estava ligada no céu, depois daquele sonho, eu mais e mais estou ligada no céu. Eu falo aqui na igreja e aonde eu vou, que meus pés estão andando aqui na terra, estou pisando na terra, mas a minha mente já está na glória, já está lá no céu, que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o arrebatamento da noiva, o arrebatamento da igreja, né? E nós temos que estar alerta, como aquelas 5 virgens prudentes que estavam preparadas. Suas vasilhas tinham azeite e suas lamparinas estavam acesas. Elas dormiram, mas primeiro elas se prepararam. E é o que a igreja hoje tem que fazer, tem que estar preparada. Pode dormir, dorme, mas tem que estar preparada, porque o azeite não pode acabar, senão as lamparinas se apagam. Sim, que bom. Experiência maravilhosa. É o que todos almejam, sonhar com Jesus. Ele é o nosso lado. Que experiência tremenda e maravilhosa. Eu só queria deixar aqui, grata ao Senhor por estar aqui, por poder levar essa mensagem a todos, aonde vai chegar, o Senhor vai permitir que chegue. E eu gostaria que a senhora falasse, em curto espaço de palavras e de tempo, um trechinho da experiência que a senhora teve, logo quando a senhora converteu. Qual foi uma experiência que a senhora teve, ou a anterior a essa, para ficar no próximo podcast? Foi várias, né? Sim. A experiência que eu mais... eu tive uma experiência de... Quando eu me converti, nova convertida ainda, eu fui dirigir a consagração da manhã, na nossa igreja, que é bastante irmãs. E eu fui assim, quando eu colocava meus filhos na escola, vocês, né? É que eu ia para a igreja. Quando eu chegava lá, já estavam as irmãs, já
orando. E eu tive uma experiência muito maravilhosa que um dia na igreja eu entrando, e quando terminou, era uma quinta-feira, que era o ciclo de oração, tomava conta também. No que nós levantou, as irmãs veio até mim e falou assim: irmã Cristina, eu ainda não era missionária. Eu era apenas uma serva do Senhor, uma membro, uma ovelha. Mas o Senhor já me colocou essa responsabilidade logo, né? Se eu fosse contar aqui, com o tempo eu vou contando. E quando ela falou para mim assim, aí nós depois louvava, e ela falou assim: ô irmã, hoje nós temos um pregador, né? As irmãs pensou que tinha um pregador e que ele terminou a oração, foi no banheiro, né? Tal. Aí eu falei para ela assim: que pregador, irmãs? A irmã falou assim: irmã, tem pregador hoje, nós vamos ter um pregador no ciclo de oração. Eu falei: mas quem? Essa irmã convidou alguém? Ô irmã, na hora que a irmã entrou na igreja, irmã, aquele varão que estava atrás da irmã, aleluia. Irmã, tinha um varão todo de branco. A gente pensou: não, irmã Cristina, não. A irmã não jura que não veio ninguém com a irmã? Eu falei: não. Ela: irmã, pois é. A irmã entrou, que a irmã era porteira, né? A irmã levita e a outra. A irmã entrou e o varão entrou também. E a irmã ajoelhou e o varão subiu no púlpito. Aleluia. No ciclo de oração. Você já pensou numa quinta-feira pela manhã? Que começava 6 horas da manhã, terminava meio-dia, 1 hora. Ciclo de oração. Era um culto. E eu tive essa experiência. E outras muito mais. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E uma experiência também na minha comissão, que eu tive também, numa tarde da bênção, né? A igreja lotada, o salão que nós congregávamos, muito lotado. Pastor no púlpito, todo mundo, os obreiros. Naquela tarde, o pastor da sede veio congregar ali conosco. E no fim do culto, chamou o povo lá na frente para orar. Eu estava lá no meu cantinho e eu vi que uma pessoa se manifestou, né? Se manifestou e ninguém conseguia. Explica para o pessoal que vai ver o que é manifestar os termos cristãos. É o inimigo se manifestou no corpo de uma mulher, entendeu? Um espírito maligno se apoderou dela. E as mães lá orando, expulsando e nada. Eu não tinha experiência, né? E as mães expulsando, nada. Depois desceu o pastor também lá, e para expulsar, nada. Aí o pastor pegou, subiu no púlpito de novo, e ficou lá orando, e as mães ali, né, segurando aquela mulher. E o Senhor falou, o Espírito Santo falou no meu ouvido: vai lá, descruza os braços dela, que ela estava com as mãos para trás. Descruza os braços dela e assopra no ouvido dela e manda ele sair, porque esse espírito é surdo, mas ele vai te ouvir. E eu, ainda envergonhada, né, até sem jeito, porque nova convertida, eu fui lá, não falei nada para ninguém, deixei as irmãs lá orando, e eu peguei, descruzei o braço dela, pus para frente, e no ouvido dela eu falei: demônio surdo, em nome do Senhor Jesus, larga essa vida e não volte mais. Vai para a tua morada, poço do abismo, e fica lá
até a ordem do Senhor Jesus. E naquele momento, a mulher ficou liberta. E tem outras, mas não vou contar agora não. Sim. Eu olhando os testemunhos da senhora, como já nós senta e conversa bastante, ela conta as experiências para todos os filhos e para a igreja onde ela congrega, que é a Igreja Pentecostal de Missões Deus da Luz, na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Os irmãos aqui conhecem ela. E o que eu vejo nos testemunhos da senhora, e pela conversão da senhora, é que a senhora sempre foi uma mulher de oração. E que através da oração o Senhor sempre esteve com a senhora, trouxe essas experiências e foi uma forma de fortificação, fortalecimento espiritual para a senhora. E hoje nós vemos que poucas pessoas, se você falar que vai ter um evento diferente, que vai vir um pregador de fora, uma cantora levita de fora, vai vir um profeta que vai revelar, não que isso seja pecado, errado, desde que você comunique o seu pastor e não tenha culto na sua igreja, porque o pastor da tua igreja conta com você, mas que o culto de oração ou a consagração, que hoje às vezes está escasso, não vou generalizar porque eu não estou em todas as igrejas, mas o que nós sentimos é a falta das pessoas em fraqueza espiritual na oração. E a senhora sempre foi uma mulher de oração, correto? Sim, porque quando, eu só vou contar assim rapidamente, quando eu estava lá fora, que eu não conhecia meu Jesus, eu acreditava nos santos feito de, como é que fala? De barro, né? De gesso. Eram os nomes lá, né? Que tem vários. Que tem vários. E eu me apegava muito assim, eu me apegava e tinha muita fé naqueles santos lá, que as imagens que se dizia santo, né? E os guias, né? E acho que vai chegar um momento que eu vou contar também, né? De onde o Senhor Jesus me tirou, meu Jesus me tirou. Então eu confiava muito neles, porque eu não conhecia Jesus. Então eu acreditava muito neles. E eu fazia as coisas que eles mandavam, né? Porque eu acreditava, eu confiava, então achava que eu estava guardada, estava parada, que nada ia me acontecer de mal, porque eu seguia eles direitinho. Se era para ir para a mata, eu ia para a mata, se era para ir para o cemitério, eu ia para o cemitério, se era para ir para a encruzilhada, eu ia para a encruzilhada, se era para ir no ônibus, soltar mais coisas lá, eu ia. Então, mas graças a Deus, o que meu Jesus me chamou, né, ele já tinha me escolhido. Então, eu dediquei e dedico a minha vida em oração, jejum e consagração. De quando o Senhor me chamou, de 1980. Né? Desde dessa data, de 1980, janeiro de 1980, eu me dedico a minha vida toda assim, em oração, jejum, consagração, oração, jejum, consagração, oração, propósito, fazer um pouquinho de sacrifício naquilo que eu posso fazer, que o Senhor me dá graça para fazer. Que bênção. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria, ou a senhora, fazer uma oração para todos nós aqui, para onde vai chegar esse testemunho da senhora e outros que virão. Acho que vai dar uns 10 ou mais aí podcast. Vai ter um que vai ser bem longo, para nós poder levar a palavra do Senhor através do testemunho da senhora. Então, eu gostaria que a senhora ou dasse uma palavra ou fizesse uma oração para a gente poder encerrar. Gostaria de deixar aqui que isso aqui não é brincadeira, que é uma coisa muito séria.
em cima do que se chama púlpito, né? Aleluia. Glória a Jesus. Para as pessoas que estiveram aqui ouvir, crer e possam sentir, assim, na sua alma, possa sentir no coração, na sua mente, que aonde chegar esses testemunhos, né, possa sentir a presença do Espírito Santo, possa crer, acreditar, porque é real. Porque para frente, eu vou contar a minha experiência, que eu era antes de conhecer o meu Jesus. E por que eu creio no céu e por que eu creio que existe o inferno? Porque antes de eu conhecer o meu Jesus, eu fui no inferno. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a morar no centro de Macumbaria. Então, é isso que eu quero que as pessoas não percam o próximo, né? Possam ouvir esse e o próximo e outros e outros. Porque é muito forte a minha experiência, é muito forte e verdadeira. Que eu já tive no inferno, antes de conhecer o meu Jesus. E depois que eu me converti, o meu Jesus já me mostrou o arrebatamento da igreja e os tristes dos que vão ficar. E já fui também no inferno, aqui mesmo, morando em Bebedouro. Já fui mais uma vez no inferno. Então acredite que o céu existe, o inferno também. Deus existe. Jesus é real. O arrebatamento é real. E o inimigo não está brincando de ser diabo. Ele é Satã. Esse é o nome dele. Então, se afirme, você que vai ouvir, que já está na casa do Senhor, não brinque não de crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Tá bom? Então, que Deus possa, através desse testemunho, possa salvar a vida, salvar almas e fortificar, fortalecer a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor, e possa despertar os pastores, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agradeço. Amém. Obrigada pela senhora, pelo testemunho. E eu gostaria que você aí orasse por nós, intercedesse por nós. Só estou aqui por causa de Deus e por causa dos meus pais, pastor Odair Fragna e minha mãe Ana Cristina Fragna, porque Deus quis assim. Então, dê o seu like aí, compartilha, se inscreva no canal, ajude essa mensagem de Cristo, de salvação, a chegar em outras vidas. Nós vamos orar agora e depois agradecer muito mais a Deus, amém? Vamos orar, missionária Cristina. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, por esse dia, por essa tarde que o Senhor nos deu. Senhor, obrigado, Senhor, pelo testemunho da tua filha. Aonde, Senhor, este som chega, aonde, Senhor, esse testemunho chegar, pelas mídias, Senhor, que o teu Espírito Santo fale com cada igreja, com cada pastor, com cada jovem. Senhor, desperta o teu povo para orar, para buscar, Senhor. Oh, Jesus, fala aos nossos corações. Obrigado pela vida, pela saúde, ter reforço espiritual. Precisamos de Ti, Senhor, para continuar. Salva, Senhor. Nosso intuito é almas salvas. Senhor, para podermos usar, Senhor, a internet, o meio que está hoje para levar a Tua palavra e salvar através da Tua palavra, Pai. Salvar vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.